Olha só, de acordo com o Banco Central, as contas públicas brasileiras registraram um déficit primário em março de 18 milhões e 600 mil reais. Por isso que eu fiz essa cara, né? Será que vai ter dinheiro para o crédito, para o subsídio? Apesar do rombo no terceiro mês do ano, as contas públicas terminaram o primeiro trimestre com um superávit primário de 13 bilhões de reais, graças ao resultado de janeiro que registrou um de 47 bilhões de reais em superávit. Nós vamos continuar falando com o assunto com o Miguel Daúde. A gente passou a tarde discutindo aí de que maneira a gente iria dar esses números. O Miguel Daúde teve acesso aos números divulgados pelo Tesouro Nacional e a gente vai te mostrar agora um pouquinho, ele vai explicar do que se trata alguns números, né? Porque às vezes a gente lê alguns números, mas não consegue decifrar o que eles querem dizer. Vamos lá, para o raio-x das contas públicas. Compreende governo federal, governos estaduais, municipais e estatais. Isso é importante, né? No governo federal, Sueli, está o Banco Central, o INSS e o Tesouro Nacional. O governo federal. É. Acumulado dos últimos 12 meses, até março de 19, importante deixar claro, né? Não é a partir de abril. Déficit primário, 93 bilhões e 310, por aí, milhões de reais. Faz uma pausa que eu vou explicar. O déficit primário, Sueli, é aquele déficit em que tudo que o governo arrecada e o que ele gasta, faltou o montante de 93 bilhões nos 3 governos. Déficit nominal, 483,77 bilhões de reais. O que significa o déficit nominal? O déficit nominal, Suelen, é o déficit em que você inclui o quanto esses poderes pagam de juros. Então, 483 bilhões. Se nós fizermos aí uma continha de diminuir, nós vamos chegar à conclusão que no acumulado de 12 meses, os 3 poderes pagaram em torno de 390 bilhões de dólares. 483 menos 90. Agora, eu peço para você, faça uma conta, divida 390 bilhões de reais, por 365 dias, você vai ver quanto que nós pagamos de juros por dia. É um absurdo. É aí que precisa mudar. Qualquer reforma, além da Previdência, teria que mexer nesse spread bancário. Porque a próxima tela vocês vão ver o quanto o governo paga de taxa implícita de juros, que é aquela taxa que custa para rolar a dívida. Vamos lá. Vamos para a próxima tela. Déficit representativo, né? O déficit representa, né, 6,98% do PIB, né? É o pior do mundo. É o pior do mundo. O pior do mundo. Taxa implícita dos juros, daí é o que o Daúde está falando, 12% ao ano. Eu vi agora o Antônio da Luz falar, mas tem taxa... O governo paga essa taxa. Entra lá no Banco Central e vê lá, taxa implícita de juros. Sai mensalmente o quanto que o governo paga para rolar sua dívida. 12% de juros, aí você entende por que os bancos, que são aqueles que detêm o maior poder, a maior quantidade de títulos do governo, eles estão ganhando dinheiro, né, sem absolutamente nada. Ganharam o ano passado 100 bilhões, esse ano já ganharam 17, 18 bilhões, e está aí a explicação, não precisa ir muito longe não. Agora presta atenção nesse número, nosso telespectador do Rural Notícias, dívida bruta, 5,31 trilhões de reais. Então, isso representa, Sueli, em torno de 75% do PIB. Agora, se nós levarmos em consideração a forma que o Fundo Monetário Internacional exige para que você faça o valor da dívida, você teria que considerar os títulos do Tesouro Nacional emitido pelo Banco Central. A gente vai pedir... Aí vai para 90%. Então, esses números, Sueli, eles mostram o seguinte, que o produtor rural esquece o governo. Ele tem que criar mecanismo para se organizar. Ele tem que criar sistemas e eu posso até te ajudar nisso. Por exemplo, você faz a composição do seu custo e vê lá, o que você gasta mais hoje? Eu gasto em equipamento, eu gasto em fertilizante, eu gasto em defensivos. Então, você tem que fazer uma estrutura de forma a você se adequar. Eu quero fazer a pergunta para o nosso público e, na sequência, eu quero saber a sua opinião sobre a pergunta. O governo de Jair Bolsonaro vai reduzir o endividamento público? Queremos saber a sua opinião. A sua, Miguel Daúde, por favor. Bom, a minha opinião eu sempre deixei claro. O Paulo Guedes, do primeiro dia que assumiu, disse que zeraria o déficit público esse ano. Não falou isso? Não falou isso? Não vai zerar mais. Vai ficar os 139 bilhões.
O ano que vem vai ter um déficit maior. Esse déficit vai continuar até 2022. A esperança é de fazer, vender a questão do pré-sal, né? que vai distribuir dinheiro para os estados, mas isso aí depende de uma série de coisas, eu não sei se vai sair. Então, diante desse cenário, eu volto com a minha tese. Produtor rural, você tem que cada vez mais depender menos do governo. Eu não sei como é que faz isso, porque cada um tem uma condição. Então, quanto mais você menos depender de crédito, melhor para você.